Continuando, meus alunos e minhas alunas, vamos concluir essa série de exercícios sobre relações e ordens com mais somente dois exemplos. O primeiro é esse daqui, o G. A relação R sobre o conjunto S, onde o conjunto S é o conjunto de elementos, aliás, de alunos de uma sala. Essa relação é definida como x tem uma seta para y, isso é, x se relaciona com y. Se somente se x senta na mesma fileira que y. Isso é parecido com a relação igual dos números naturais, mas essa relação não é assimétrica como aquela relação igual. Então, só para ajudar o raciocínio, eu fiz o exemplo. Eu tenho os alunos A, B, C, D na primeira fila, E, F, G, H na segunda, I, J, K na terceira e L na quarta fila. Tem outra fila sem ninguém e na última fila tem os alunos M, N, O, P. Então, pare um pouco o vídeo, responda esse questionário sozinho, por favor, para conferirmos depois. Pronto? Então estamos no problema G. Essa relação é reflexiva? Sim, claro, porque toda pessoa senta na mesma fila em que ela está. Então a pessoa está relacionada com ela mesma. É transitiva? Sim, porque o fato, por exemplo, de A sentar na mesma fila de B e B sentar na mesma fila de D, implica que A senta na mesma fila de D. Então, essa relação é transitiva. É simétrica? Sim, porque, por exemplo, se A senta na mesma fila de C, então C também senta na mesma fila de A. Então é uma relação onde há simetria, uma relação simétrica. Por isso, essas três células aqui sendo sim, a relação de equivalência eu vou botar sim também. Agora, é irreflexiva? Não, porque a consequência de definição de irreflexividade é que para ser a relação irreflexiva não pode existir nenhum autolaço. E aqui nós temos, porque a pessoa A, por exemplo, senta na mesma fila dela, é um autolaço, há uma seta de A para A. Então, como há um autolaço, essa relação não é irreflexiva. Também não é uma relação assimétrica, porque para ser assimétrica você não poderia ter que o fato de A sentar na mesma fila de B implicasse que B sentava na mesma fila de A. Mas isso não ocorre. Uma coisa implica a outra. Então, a relação não é assimétrica. Vou escurecer aqui. E também ela não é antissimétrica. Ela não é antissimétrica porque se x senta na mesma fila de y e y senta na mesma fila de x, não se pode dizer que x e y
são o mesmo elemento. Então, essa relação não é antissimétrica. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Se x é colega de fila de y e y é colega de fila de x, não se pode dizer que x é idêntico a y. Novamente, não vou fazer as outras linhas porque são consequência imediata das linhas anteriores. E agora o último exemplo, o H. A relação R é definida sob um conjunto de apenas 3 elementos, que são 1, 2 e 3. E é definida por extenso assim. A relação é composta de um conjunto de 5 pares. Um é o par 1, 1, outro é o 2, 2, outro 3, 3, 1, 2 e 2, 1. Então isso quer dizer que há uma seta de 1 para 1, há uma seta de 2 para 2, há uma seta de 3 para 3, uma de 1 para 2 e outra de 2 para 1. Então eu vou fazer uma pausa para você fazer o diagrama. Pronto? Então agora eu peço que você faça outra pausa e responda esse questionário sozinho, porque é mais produtivo você responder sozinho e depois comparar. Pronto? Então vamos ver. Essa relação é reflexiva? Sim, porque todo elemento, 1, 2 e 3, cada um se relaciona por um autolaço consigo mesmo. Então ela é reflexiva. Ela é transitiva? Sim, porque cada vez que o elemento x se relaciona com o elemento y e o y com o elemento z, então o primeiro elemento, que é x, também se relaciona com o terceiro, que é z. Por exemplo, há um relacionamento de 1 para 1. Há outro relacionamento de 1 para 2. Então, há um relacionamento da primeira coisa que eu disse, que é 1, para a última que eu disse, que é 2. Então, há transitividade nesta relação. Ela é simétrica? Sim. Simetria quer dizer que sempre que um elemento como 1 se relaciona com um elemento como 2, também 2 se relaciona com 1. E isso sempre ocorre. Então, essa relação é simétrica. Por conseguinte, ela é uma relação de equivalência, uma vez que essa relação é reflexiva, é transitiva e é simétrica ao mesmo tempo. Agora, é uma relação irreflexiva? Não, porque toda relação que tem autolaços, isso é, tem elementos que se relacionam consigo mesmo, essa relação não é irreflexiva. E aqui nós temos autolaços, de 1 para 1, de 2 para 2, de 3 para 3, então a relação não é irreflexiva. É ela assimétrica? Pensemos um pouco. Não, porque a simetria exige que, se tem uma relação de x para y, não tenha de y para x. É como a relação pai de. Se uma pessoa é pai do seu filho, o filho não é pai do pai. Então, aqui você tem uma violação a essa condição, porque você tem uma relação de 1 para 1, se você fizer o arco no sentido contrário ao ponteiro do relógio, e tem uma relação de 1 para 1 se fizer o arco, percorrer esse arco no sentido oposto, que é o sentido dos ponteiros do relógio. Então,
Quando há alto laço, a relação também não é assimétrica. E é essa relação antissimétrica? A resposta também é não. Porque antissimetria diz, se tiver uma relação de x para y e também uma de y para x, isso força que os dois elementos sejam o mesmo, sejam idênticos. Mas essa divisão não é satisfeita aqui. Você tem uma seta de 1 para 2, tem uma seta de 2 para 1 e, evidentemente, 1 não é idêntico com 2. Então, essa relação é antissimétrica. Vou escurecer as outras linhas, mas não vou falar sobre isso porque essas 4 linhas são consequência trivial das linhas acima. Então aqui fizemos vários problemas, vários exercícios, espero que seja proveitoso para você. Deus lhe abençoe, meu aluno e aluna.